Buenos días, amados hermanos e amigos presentes. Muito bom dia, amados Aqui em irmãos Calley, e Puerto amigos Rico, presentes aqui em e Calley, também Porto todos Rico, os que estão reunidos em los diferentes países. e também todos que estão reunidos nos diferentes países. Realmente Privilégio para mim, é uma grande bênção e um privilégio para mim, muito, porém que muito grande, poder estar aqui na Grande Carpa Catedral, vê-los e saudá-los e desejar as maiores bênçãos que Deus tem em seu programa para cada um de nós. Esse é o melhor presente de Natal. Que em breve as promessas cumpram em nossas vidas. E tudo isso o Criador torna possível. O Deus do céu e da terra que nos colocou nesse tempo tão maravilhoso, tão grande, tão glorioso, e ter nos deixado para o último. E isto foi a melhor eleição. Ele olhou seus filhos. Esse eu os vou colocar para fechar com chave de ouro o meu programa. E os vou colocar no fim do tempo, onde estando vivos, serão transformados e obterão esse corpo glorificado. E assim vou demonstrar ao mundo o encerramento do meu programa com eles. Ou seja, que não é só viver no fim do tempo e estar no fim do tempo, mas ser atores do fim do tempo. Isso é algo muito grande, muito glorioso, que quando a gente pensa nessas coisas, aí já eleva ao divino. Eleva ao que João e o apóstolo Paulo, Daniel, vejam, todos eles escutaram os trovões. O irmão Branham disse que Daniel e João ouviram os trovões. Mas Paulo disse que subiu ao terceiro céu e viu e ouviu coisas que é isso que nós estamos ouvindo e vendo hoje. Por isso, quando a gente escuta, quando a gente vê e escuta todo o programa divino nesse tempo, também estamos sendo elevados, estamos nessa sétima dimensão, olhando as coisas que eles viram. Então, todo o terreno fica de lado. Daqui você esquece de tudo. De momento, talvez você fala assim, olha, tenho que fazer uma coisa que eu esqueci, olha, eu tenho que desligar a luz do carro. Coisinhas assim que fica aí humanamente. Mas quando a gente desliga de tudo e sobe a essa dimensão, então a gente esquece de tudo o terreno, e quando olha, e eu reclamando por essa coisinha tão pequena que me manteve aí preocupado a semana toda, e quando a gente olha aí, fala assim, isso não é nada comparado com isso que Deus está nos dando, que é algo tão grande, tão glorioso. Então a gente afronta, ou seja, faz frente a todas as coisas da vida com valentia, com força, e segue adiante. E então vê as situações da vida de um ângulo e do outro ângulo, de outro ângulo, e fala assim, vale a pena perseverar, vale a pena lutar, porque o que foi prometido para o povo final é tão grande, tão glorioso, como Paulo disse, que não é de se comparar, jamais se compara. Nem sequer você pode falar de uma comparação, porque não existe comparação, não pode comparar com a glória vindoura, não tem comparação. E como não tem comparação, então tudo sempre contribui para o bem, tudo contribui para o bem, opera para o bem desses escolhidos finais que Deus colocou nesse tempo no qual nós estamos vivendo. Foi um percorrido bem difícil, mas difícil fala assim, porque foi bem curto, mas foi assim bem em sequência, foi seguido. Tinha uma mala, fechava uma mala e passava
par de horas e tinha que abrir e fechar para sair novamente. E saíamos com mais ânimo do que quando chegamos. Porque dia por dia, Deus vai nos fortalecendo. E quando a gente vê que o programa divino vai aumentando, aumentando, e cada vez mais, aumentando mais e mais, então a pessoa recebe mais ânimo, sente mais ânimo para seguir em frente, para que breve esse reino messiânico seja estabelecido. Esse reino que foi prometido e que nós somos parte deste estabelecimento. Nós não estamos aqui nem para foto, nem para pintura, mas estamos aqui para realizar uma obra no seu programa como os atores. Lá no Panamá, no Equador, no Peru, no Chile. Tem um povo que lhes enviou muitas saudações a vocês, mesmo que os viram pelo satélite, pela internet. Mesmo que vocês viram pelo satélite e internet, mas pessoalmente eu dou a vocês as saudações da parte deles, os quais amam a obra de Deus e o seu programa, como vocês também. E estão braço a braço com esse projeto da Grande Carpa Catedral e o seu cumprimento. Foram mensagens muito importantes que, quando a gente lê novamente, olha, isso foi falado aí. E temos tempo para ler, escutar. Vejam, é uma obra rápida, em um tempo curto, porque comparado com o tempo dos mensageiros anteriores, então esse vem a ser um tempo curto. O ministério do irmão Branham, vejam, durou certa quantidade de tempo. O ministério do Dr. William Soto, vejam, um ministério de uns 56 anos, desde 63 até 2019, se nós colocarmos até aí. Nesse entrelace também contamos os anos que vem a ser 56 anos. Agora é um tempo neste tempo final que é um tempo curto. Agora, tudo isso e toda a vida do irmão Branham tem a ver com esse ministério final em que aí estaria representando tudo que Deus estaria cumprindo, refletindo tudo, as suas etapas, as fases da vida dele e tudo. No final vocês vão ver e vão dizer, mas olha, se tudo estava cumprindo e foi cumprido conforme foi mostrado na vida do irmão Branham. Agora, para os mensageiros, cada um deles, em cada era que eles ministraram, eles desejaram que fosse no seu tempo, que cumprisse a sua vinda. Desejaram que fosse no tempo deles, que cumprisse a sua vinda, mas para a vinda do Senhor, tinha que ser criado o corpo onde ele cumpriria a sua vinda. Não tinha um ser humano no qual Deus pudesse se esvaziar. O que cobria o pecado daqueles homens de Deus era aqueles animaizinhos que os cobria e não os tirava. E não tinha nada perfeito diante de Deus, estavam aí. Agora, para ele realizar aquele sacrifício perfeito, então tinha que criar um corpo perfeito, que não fosse pela união de um homem e de uma mulher, mas criado pela palavra falada. E vocês vejam que para a segunda vinda do Senhor, como temos falado, que o Dr. William Soto dizia, quando nós conversávamos, dizia que um redimido podia cumprir a sua vinda. Agora, também não é qualquer redimido, porque tinha que ser um que nascesse profeta. Não podia se fazer profeta. Tinha que nascer com as duas consciências juntas.
E quando ele acionasse esse ministério, então, nele já estaria essa obra que ele realizaria para assim cumprir a sua vinda no meio do povo. Porquanto os mensageiros de Deus, os das eras, desejavam que no tempo deles cumprisse. Vejam, o reverendo William Branham, ele até chegou ao Egito para ir a Israel, porque ele sabia que se no tempo dele, ele e o seu grupo conquistassem essa promessa, então nele tinha que cumprir a vinda do Senhor. Mas então lá ele entendeu que tinha que ser conforme a Escritura, e conforme a Escritura tem que ser conforme Apocalipse 11, e ele tinha somente o ministério de Elias. Agora vocês vejam que quando a Virgem Maria esteve escutando as palavras de Gabriel, ela creu naquela palavra. Ela disse, faça em mim conforme a tua palavra. E ela recebeu aquela promessa. Agora, a Maria de hoje é a Igreja do Senhor, composta pelos membros do corpo místico de Cristo, da era da pedra angular, que neste tempo final disseram, faça em mim conforme a tua palavra. E conforme a palavra foi gerado esse filho e nasceu. Nasceu esse ministério messiânico no meio dela, e ela, essa igreja noiva, o recebeu. E vejam, trouxe essas boas notícias. Lhe demos as boas-vindas, lhe dissemos amém, a palavra deste arcanjo, e se foi. Ou seja, essa palavra não caiu por terra. Eis aqui o filho da promessa, vê? Porque se foi falado a promessa de que um filho palavra nasceria da Virgem, então esse filho palavra tinha que estar no meio da igreja. Não pode ter um nascimento se não existir um corpo. E corpo como corpo de ministério. E aí está esse ministério triplo que o irmão Branham dizia que o sétimo selo é de uma forma tripla. Mas é esse ministério de Jesus, de Moisés e de Elias. Agora, aqui nessa mensagem ele nos disse, os príncipes de Deus, ele disse assim, agora, a qual dos 7 anjos mensageiros de Cristo, que ele assentará com ele no seu trono? Essa é uma promessa para o servo fiel e prudente que estará vivo no último dia, quando cumprir a vinda do Senhor da casa, que é o nosso amado Senhor Jesus Cristo. O servo fiel e prudente que estiver aí, levará esse tesouro, essa bênção. E esse tesouro e essa bênção, o povo também leva, o grupo que está com ele no fim do tempo. Ou seja, que vocês têm um grande tesouro, uma grande bênção, que nos tempos passados, o mensageiro e seu grupo desejaram receber. E os que estiverem com ele na casa levarão a maior bênção. Vê? É vocês que levarão a maior bênção. Porque é aí nessa parte da casa de Deus, da igreja de Jesus Cristo, do templo espiritual de Cristo, onde fica colocado a arca do pacto, com o propiciatório em cima e com os querubins em cima. Todas essas coisas têm que ser materializadas na igreja de Jesus Cristo. Tudo que está na sétima dimensão, consequentemente, tem que estar manifestado na terra. Porque tudo que foi visto no lugar santo, veja, vimos cumprido nas eras. E temos que ver o lugar santíssimo sendo materializado na igreja e sendo cumprido também. Se lá estão aqueles 2 querubins gigantes de madeira de oliveira revestido com ouro, coberto com ouro, então na terra tem que procurar um ministério
no qual a divindade esteja dentro, ou seja, essa humanidade forrada de divindade, forrada com a divindade. E ele disse, estejam vigiando, porque será tão simples que, se não vigiarmos, passará e não perceberemos. Porque, ao ser o cumprimento de sua vida por meio de um dos membros da igreja, então será algo comum. É algo no comum do povo. É algo que, se não vigiássemos, passaríamos por alto. Passaria e não perceberíamos. Agora, para realizar essa promessa, foi mostrado em visão ao reverendo William Branham, foi mostrado um lugar. Foi mostrado um lugar. E nessa mensagem aqui, o Novo Templo, ele disse, assim que um dia o teremos conosco. Está falando do reverendo William Branham. O teremos conosco nesta capa um dia. Isso talvez pode parecer um sonho, mas não é um sonho. Ele se viu em outra dimensão, em uma dimensão mais alta, mas disse que veio a uma capa, mas que as pessoas não conseguiam ver a ele. Ou seja, não pode ser visto, você pode olhar e dizer, não, eu não vejo nada, mas eles sim podem ver, eles podem ver. Assim que algum dia eles verão isso também cumprido na ressurreição. Estamos esperando todos eles. Através do mundo inteiro, o ministro que possa ter sobre ele a unção correspondente para ministrar a palavra a um povo que necessita a palavra para chegar à perfeição, com esse grupo Deus trará os mortos em Cristo. Ou seja, também não pode ser uma pessoa que se levanta e diz assim, se é qualquer membro da igreja, então eu sinto um friozinho. Será que não é comigo que vai cumprir isso? E esse espírito de mentira começa a operar, atuar nas pessoas. E isso em pessoas, imagina se for um ministro que já esteja neste nível, porque é um pastor, um ministro, olha, onde Deus ia cumprir essa promessa, e mais ainda, e aí vão dizer, não, eu já levo tantos anos, eu tenho mais revelação, eu estive muito tempo com ele. Então, esses espíritos de mentira começam a trabalhar com essas pessoas e causam muitos danos ao povo. No tempo de Moisés, olha quanto danos Datã, Corá e Abirão fizeram. Muitos danos. E no tempo de Jesus também. Agora, tem um ministro, ele disse aqui, que teria essa unção. E o ministro que estiver como servo fiel e prudente no fim do tempo, dando alimento a tempo, esse grupo será o que receberá os que vão ressuscitar. Terá que vir e então terão que aparecer a esse grupo. Ou seja, não pode ser a nenhum outro grupo, tem que ser a esse grupo. Agora recordem que todos os ministros, recordem também que toda a América Latina que estiver sob o ministério de Carpa, pois, consequentemente, a eles lhes estará aparecendo também os da sexta dimensão, porque estão sob esse ministério. Agora, recordem que todos os ministros desejaram isso, e todos os ministros, em suas congregações, têm desejado que o primeiro lugar que o irmão Branham visite quando ressuscitar seja a sua congregação. Portanto, quando ele estava em outra dimensão, ele desceu a um lugar onde viu uma capa, vê? Assim sabemos que algo vai acontecer algum dia, algo tem que acontecer. Eles não estão muito longe, eles estão bem perto de nós, estão nos vendo, mas não podem passar para cá e nem nós passar para lá, até que cheguemos à perfeição. Também não podemos passar para lá até chegar à perfeição. Fomos colocados no ambiente sob a influência da sexta dimensão. Ou seja, que devemos nos manter sob essa influência, porque se você se mantiver sob a influência da quinta dimensão, então como vai pretender que lhe abra a sexta dimensão?
tem que se manter sob a influência da sexta dimensão, refletir a sexta dimensão e viver uma vida que demonstre a sexta dimensão. Sabemos que estamos nesses corpos e é difícil, é duro, e mais ainda nesse tempo que as coisas estão cada vez mais pior, onde a quinta dimensão, pelo outro lado, está se abrindo. E recordem que esse é um reino que está sendo governado pelo diabo. E por quanto essa dimensão influencia nas pessoas, e recordem que o diabo não pode atuar a não ser que seja através de seres humanos. Assim como Deus trabalha por meio de seres humanos, o diabo também. Agora, recorde que há pouco foi falado de como o diabo é amarrado. Como é amarrado, atado. Porque não vai ter com quem trabalhar, não vai ter a quem enganar. Ou seja, esse mecanismo por onde Deus pode entrar e por onde o maligno pode entrar, não vai existir nesse tempo. O único que poderá entrar aí é Deus. Por isso que no milênio terá somente um ensinamento. Não ouvirão várias vozes, vários raciocínios, várias interpretações. Será somente uma. Por isso, nesse tempo, vocês veem tantas interpretações e tantas coisas, até da própria mensagem. Mas existe somente uma verdade. As outras são espírito de mentira que entra nas pessoas para desviar o povo, mas tem somente um ensinamento. E esse ensinamento é o que estará durante o milênio e pela eternidade. Fomos colocados no ambiente sob a influência da sexta dimensão. Mas ainda com os nossos olhos não podemos olhar e ver do outro lado, ver o lado de lá, o lado de lá. Mas algum dia vamos olhar e veremos. Que Deus nos permita ver. Eu desejo que todos vejam e que seja em breve. E que isso seja algo que possa elevar o sentimento da pessoa do escolhido a um nível tão alto, um sentimento real, divino, consciente de onde está. Porque a pessoa não quer olhar lá para depois ficar falando assim, olha, eu olhei lá e vi fulano. Não, é para a gente olhar lá e ver tudo. E então poder caminhar mais alinhado. Porque todas essas coisas ajudam. Mas veja, Deus trabalha pela fé. Deus atua pela fé. E isso é uma coisa grande. Ao passar a prova, então venha a ser manifestado na vida de cada escolhido esses frutos da terra prometida. E então aí começa a ver, mas necessita passar as provas. Estamos nesse tempo de provas. E estão indo bem. Sabe por que estão indo bem? Porque hoje estão aqui. Porque apesar de que mas bem, cada um de vocês tem situações na vida e mesmo assim se levanta e fala, eu vou na igreja hoje. Senhor, eu quero te glorificar e eu quero estar lá para me preparar um dia mais e que essa palavra se encarne, a que tu me darás nesse dia. Não importa o que eu esteja passando. Hoje eu me levanto com ânimo, com força para ir à igreja e congregar e terei companheirismo com os irmãos e receberei sua palavra. E receber ânimo e força, que é a sua palavra que dá. Vejam, e eles poderão estar conosco e nós com eles. Essas são coisas que estão prometidas. Porque quando o Senhor ressuscitou, esteve com aqueles que estavam preparados. E todos os demais santos que ressuscitaram com o Senhor, diz que apareceram a muitos dos seus familiares. E assim será nesse tempo, Quarterias nos disse. Assim estamos contentes que algum dia teremos uma visita da sexta dimensão. Uma visita que poderemos compartilhar com ela, não só a mensagem, mas também mesmo o alimento que tenhamos em nossa casa.
Se nos restar alguma nesses dias. Bom, isso aí fala de uma depressão, de uma escassez, mas veja, para os filhos de Deus não tem problema. E se não tivermos, nós criaremos. Porque nesse tempo a palavra já estará encarnada totalmente. Agora vejam como está a situação lá na Venezuela. E a palavra foi falada e a Venezuela em breve será libertada. E veja por onde já está indo. Eu creio que ontem, sábado, foi fechado o espaço aéreo completamente. E o que vem então já é algo direto. Veja, lhe foi dada advertência, mas não obedeceu. Não fez caso, mas vai sair porque vai sair aquele usurpador. E a Venezuela ficará livre para trabalhar de uma forma mais ampla na obra e que o Evangelho do Reino se estenda por toda a Venezuela, para que a Venezuela também entre em misericórdia, porque até hoje está em juízo. Eu desejo a misericórdia de Deus sobre a Venezuela. Que Deus retire o castigo em breve e venha a fazer parte deste glorioso reino milenial, onde todas as nações que com os braços abertos receberam o mensageiro de Deus entre ao milênio. Agora recordem que em uma guerra sempre tem escassez de algumas coisas. Como sempre é bom, e isso não é novo. Como quando vem um furacão ou quando vem a temporada de furacão aqui em Porto Rico, desde junho a julho, aí já começam a comprar suas garrafas de água e vai reciclando, usando do depósito, né, do que está armazenado, porque mesmo que avisa 2 ou 3 dias antes, quando vem, mas é melhor a pessoa estar preparada. É isso que está acontecendo lá, sendo que Porto Rico é uma das bases principais. Então, de momento, poderá acontecer uma escassez e não permitam entrar avião porque estará em conflito, mesmo que isso seja rápido, 1 ou 2 dias e pronto. Mas o que desejamos é que não tenha que disparar nenhuma arma, nenhuma bala somente, porque o povo é que é prejudicado. Então, todos desejamos isso. Mas para conquistar a terra lá, o povo hebreu, vejam tudo o que tiveram que fazer. Assim que o que tiver que fazer ali para libertar a Venezuela, e que Deus cuide dos venezuelanos, que eles, até mesmo aqueles que estão a favor daquele ditador, que percebam que não estão fazendo bem, não estão atuando bem. E mais bem que fique do lado de Deus e seu programa e que não tenha derramamento de sangue. Agora é bom que se preparem. Compra seu fardinho de água e também alguns potes de alimento. Ele sempre falava, você se prepara sempre para 6 meses. Creio que tem uma notícia que saiu há pouco, lá da Alemanha, que mandou o povo se preparar, ou foi a semana passada. Está na internet. Eu não sei se foi a CNN que colocou, que a Alemanha disse ao povo que se preparasse para 6 meses, porque é um tempo mais ou menos onde poderá ser difícil conseguir alguns alimentos até que chegue novamente. Imagina que Porto Rico, que é uma ilha, assim que é bom que se prepararem, porque isso não vai passar do Natal. E será o melhor presente, e que é o melhor presente que Venezuela tenha, que seja a liberdade, e seja em breve. Deus tem em seu programa, mas tem que falar a palavra. E se for essa semana, que seja essa semana.
E que já para com isso, termina isso, saia disso já. E vejam, lá eu creio que foi no Equador, quando íamos sair, na segunda-feira, de manhã, ou foi domingo? No domingo anterior, não esse passado, no anterior, nós íamos sair e estávamos no aeroporto para sair. Depois do culto do Equador, fomos para o aeroporto. E eu falava lá aos rapazes, os técnicos, ali no portão, certamente que nos tiraram daí, porque estavam falando, eles falaram assim, fica de lado, fica de ladinho, mas nos correspondia aquela fila. Depois já falaram assim, vocês vão embarcar aqui. Aí se deram conta. Mas foi um pouquinho antes de ir para a fila, porque na fila continuamos falando. E tem umas palavras que foram faladas no Chile. Quando saímos de Talcahuano, que essas palavras não subiu, e aí foram faladas muitas coisas. Depois nós veremos porque foi falado, e talvez vai ter que editar algumas palavras ali. E lá estivemos falando desta situação que teve, que está acontecendo na Venezuela, e eu disse, vamos para o sul, tem que ter plano A, plano B e plano C, todos os planos, porque se as companhias aéreas forem prejudicadas, afetadas, teremos que ter outra rota. Eu falava assim, para viajar entre países ou para regressarmos, porque nós estávamos atentos que se acontecesse algo aí, como a gente ia entrar aqui? Porque poderia ser que aqui também fechem o espaço aéreo para proteção. E depois no sábado, tinha situações de cancelamento de voos por umas companhias aéreas, começaram a ter dificuldades e também protesto dos pilotos e um montão de coisa. Eu falei, o que falamos na semana, no domingo, olha aí. Os rapazes me passaram a notícia, então tem que estar atentos. E qualquer coisa, decidir por onde a pessoa vai pegar uma outra rota. Agora, nessa próxima semana, nessa semana é que vai para o México, para os Estados Unidos, uma parte, vamos por aí, mas se vermos que a coisa estiver um pouco tensa aí, então é melhor a gente ficar quieto. Mas tudo irá... Isso vai até o último momento, não é que eu estou cancelando nada, tudo vai continuar igual, mas os irmãos sempre devem estar conscientes que tudo vai cumprir conforme Deus tem em seu programa. A direção, o projeto, o plano, quem tem é Deus, e a guiança, Ele que determina quando e como. E o importante é seguir essa folha, seguir essa folha do projeto. Não podemos pular uma folha do projeto. Os que conhecem de construção sabem que não pode pular uma folha, que é parte de colocar aí, quando você não pode colocar uma lâmpada aí dentro de uma caixa de concreto, porque senão, onde vai iluminar? A lâmpada, ela já é na parte final. Então, essa folha tem que deixar para quando chegar esse momento, e não na parte do alicerce. Mas o que tem o projeto, o plano, pode... olha aqui. Olha aqui. E Deus pode permitir ver um pouquinho mais para alertar o povo e estar preparados para tudo o que estará acontecendo.
Agora aqui continua dizendo, não somente a mensagem, mas até mesmo os alimentos que tenhamos em nossa casa. Se nos restar algum nesses dias, se não tiver, nós criaremos, não terá problemas naqueles dias, porque sabemos que teremos visita, e quando a gente tem visita, o que tem que fazer é manter a casa arrumada. Vamos manter a nossa casa terrena arrumada, a nossa casa terrena arrumada, nossa vida arrumada, porque a visita que esperamos não é a visita de uma só pessoa, mas é a visita de todos os santos de Deus que partiram nas eras passadas, e os conheceremos. Conheceremos cada grupo com seu mensageiro. Conheceremos a Wesley, Lutero, Irineu, Martim, Colombo, Paulo, todos eles. Ou seja, a visita que vamos ter é uma visita muito especial. O reverendo William Branham não se consagrou quando os anjos iam visitá-lo. O anjo disse a ele, você se consagra para a visita dos anjos. Ou seja, que tinha que preencher uns requisitos para aquela visita, para ele poder estar com eles e recebê-los. Agora vejam, nesta mensagem, o Novo Testamento, a história de amor, aí nos fala também disto que estaria acontecendo nesse tempo. Veja disso. Por isso foi que o reverendo William Branham nunca pôde cumprir a visão da capa, ainda que ele tentou, mas alguém a cumprirá. E através de alguém, Cristo cumprirá essa visão da capa. Quando completar o número dos escolhidos do corpo místico de Cristo, veremos o cumprimento da visão da capa. Vejam. Quando que? Quando completar o número, então veremos o cumprimento da visão da capa. Ou seja, que tem um tempo para cumprir. Para depois vir o chamado para o povo hebreu. Verão a Cristo realizando, cumprindo as grandes maravilhas que Ele prometeu para esse tempo final, quando todos formos adotados. Ou seja, que é uma promessa para quando estivermos adotados. Agora vejam que o povo hebreu estaria vendo essa manifestação no meio da igreja, em alguém que que estaria cumprindo algo. Agora, vejam que o povo hebreu está esperando o sinal. Nesses dias, na quarta-feira à noite, nós gravamos na terça-feira à noite, na quarta-feira, lá tem uma diferença de 7 horas. 7 às vezes são 6, depende da estação. Teve o casamento do filho do Rabino Moshe Duron. E foi um casamento que como 1000 pessoas assistiram esse casamento. E dizem, depois de cada casamento tem 7 dias de celebração. O casamento, vamos dizer, hoje domingo e até o próximo domingo. 7 dias de comemoração. São festeiros. Se isso fosse em Porto Rico, rapaz, o Natal estende até maio quase. Diz que o Natal mais longo é em Porto Rico. Começa em setembro e acaba em março. Por isso, aí se fala, não, o Natal é em setembro. Vejam. Depois de cada casamento, 7 dias de comemoração e 7 bênçãos. Então vejam que é algo deles, onde a família e amigos se reúnem, noite após noite se reúnem e cantam e recitam 7 bênçãos ao noivo. Uma noite o Rabino Moshe reuniu o Rabino e sua família. Isso foi na quarta-feira à noite, dia 26, que caiu numa quarta-feira. Na quarta-feira 26, eu creio que caiu. Uma das noites, o Rabino Moshe reuniu rabinos, 26.
e suas famílias. Ele mandou para mim um convite. Ele queria que eu fosse no casamento. Mas imagina, nesse momento eu estava no Chile e tinha que transmitir desde lá ao Chile. Eles também não teriam problema se transmitisse desde lá. Mas eu tinha esse compromisso e eu disse que eu não poderia assistir esse casamento. Eu não podia. E ele disse, já que você não pode vir, então me disse que uma das noites ele me convidou a fazer parte do grupo dos 7 rabinos que falaram bênçãos ao noivo, aos noivos. E isto foi em Jerusalém. Um lugar que lá não tinha nem sinal. Era um lugar de reunião, mas como o lugar é baixo, então eu passei um videozinho aí porque aí foi falado, o ministro de culto, o Rabino Marchielli, falou. E vejam, já estão pedindo saudações e palavras de bênção, como os irmãos aqui que pedem uma saudaçãozinha. Eu já lhes enviei uma saudação. Foram como 10 minutos por aí. Umas palavras de bênção para os noivos. Mas umas coisinhas que foram faladas aí. E colocaram em um televisor. E colocaram na tela o que eu lhes falei. E todos escutaram. Eu não sei se eu enviei essa foto a você. A foto onde vê a tela. Vamos ver se está acá. Esta pode mandar. Me mandaram foto de ellos viéndome en el. Me enviaram foto deles me vendo no televisor. Como quando nós estávamos, que a gente transmite e vê a gente lá numa tela. Depois Marchielli ficou de pé, o ministro de culto, e falou ali umas palavras. Primeiro vamos colocar a foto, vejam. Já enviei para você. E lá estavam todos os rabinos. E não podia. Depois falaram, não se preocupe, que vamos para as próximas atividades, vamos conseguir câmeras e tudo para lhe enviar o vídeo de tudo que está acontecendo aqui. Ou seja, que até vão se preparar como nós. É porque aqui eu gravei com o celular e isso não tinha pouca luz, mas depois vamos preparar algo com luz, com tudo. Eles estão aprendendo. Vamos ensinando a eles para que possam compartilhar conosco, assim como nós compartilhamos com ele. Vejam, aí estou eu, falando aí as palavras que lhes enviei e eles as recebendo aí. Essa é uma das bênçãos. Ou seja, esse foi o sétimo, eu fui o sétimo que lhes falei essas palavras aos noivos. Eles já dão isso já por feito, já cumprido, porque isso vem vários anos que eles têm desejado. Eu creio que algumas leis que eles tinham feito que falava a respeito das embaixadas. E teve, eu não sei se foi no congresso daqui, ou se foi no de maio, ou de outubro, deve ser o de maio. Eu falei algo lá e disse, todas as embaixadas devem estar em Jerusalém. Mas imagina, eles necessitam de pessoas que os ajudem. E quando viram que eu estava nessa linha, então todos falaram, olha, mas é isto, que o Eterno te abra as portas e isso se torne uma realidade. E assim, em Israel, em Jerusalém, estejam todas as embaixadas. Porque se vai ser a capital do mundo, então onde tem que estar a ONU? Onde tem que estar? Agora se chama ONU, lá vai ser chamado da forma que vai ser chamado. Vai ser chamado.
Então tem que estar em Jerusalém. Ou seja, cada país ter a representação na capital deste reino messiânico. Consequentemente, todos os países, se vão estar no reino milenial, vão desejar ter a representação ali. O lugar mais seguro, mais certo, é lá. E as que também estão em Tel Aviv devem passar o mais rápido possível para Jerusalém. E estaremos ajudando braço a braço com os países, como, por exemplo, a Colômbia. Veja, falamos isso há meses atrás, bastante meses atrás, e um dos candidatos da Colômbia disse que quando eu assumir o poder, eu vou colocar a embaixada em Jerusalém. Veja, esse aí é dos meus. E eu estarei braço a braço com ele. Ele se chama Abelardo das Esprias. O honorável Abelardo. Eu vou ler bem. Abelardo da Esprias. Assim devem ser todos. E assim devem ser todos os presidentes e governadores. O sentir que ele tem, o sentimento que ele tem, está bem. É como o da Bolívia, que também vai voltar a reatar as relações com Israel. E que a Bolívia também coloque a embaixada em Jerusalém. E assim todos os países também. E assim que a Venezuela ficar livre, olha, que a Venezuela seja a primeira, que não ganhe e que não vai ganhar da Colômbia. Imagina. Você se imagina que a Colômbia fique em segundo. Assim que vamos lutar. Não é que eu vou ficar do lado dos da Venezuela, mas tem que dar uma ajudazinha. Tem que dar uma ajudinha à Venezuela para que a Venezuela coloque a embaixada em Jerusalém. Que quando estivermos lá, a embaixada da Venezuela, que imagina isso. Isso não é impossível, isso é possível. Porque está o povo que creu a palavra que Deus falou. Portanto, tem um respaldo divino total, mesmo que humanamente se veja impossível para os humanos. Mas para Deus tudo é possível, e para os que creem, pois também tudo é possível. Agora viram como eles já estão nos recebendo assim? Assim, na parte íntima das coisas, as coisas familiares, e recebem também as bênçãos que lhes damos. Agora falta o nascimento de algum bebê, porque vejam, quando o papai, o que era o grande rabino de Israel em um tempo, o rabino pai do rabino Moshe Duron, eu mandei as condolências a ele. Agora lhe envio os parabéns e as felicitações para o filho pelo casamento, e quando nascer também um bebê, vamos mandar também as felicitações pelo nascimento do bebê. E se for um neto, eu farei com muita boa vontade também. Com prazer farei. Agora nos chama, né, até assim de uma forma familiar, porque cada vez estamos nos conhecendo mais e mais, e o que desejamos para Israel são as bênçãos de Deus e estar braço a braço com eles. Somos os melhores amigos de Israel. Aí também o Rabino Birbal, que esteve aqui em Porto Rico, nos falou também. E ele foi como turista por lá, porque ele é o que está encarregado das tribos perdidas, de procurá-las. E ele começou a procurar informações. Não sei se muitos viram os repórteres e todos os demais. E quando ele, há pouco nos disse também ele,
Ele nos disse há pouco também que... E os da Índia também, deixa eu ver aqui, que eu tinha notícia. Essa semana foi anunciado que 1.800 descendentes judeus da Índia vai voltar para Israel. Porque foi comprovado que são das tribos perdidas. Os Menayem, da tribo de Manassés. Em 2026, uma parte vai viajar em 2026 e vai completar tudo até 2030, chegada lá. Ou seja, que já vão retornar. Esse é o trabalho que ele está fazendo, está realizando. E lá tinha um espaço em um canal de televisão, lá em Israel, um canal de televisão que todo Israel assiste, e não sei até onde chega. E teve uma participação ali e falou como 8 minutos. Mas tem uma partezinha aí. Deixa eu ver se me enviaram. Eu não sei se tem aqui. É porque a parte de baixo, as letras saem cortadas. Bem, vamos colocar da forma que o próprio Rabino me enviou. Não coloque tudo, coloque somente no minuto 6, menos um pouquinho. Aí ele fala um pouquinho da capa e de nós aqui. Ou seja, que já está dando a conhecer, já está revelando nos canais de televisão de Israel, já estão dando a conhecer o que Deus está fazendo e que tem um povo que está braço a braço com Israel. Isso aqui é pesado. Quando fala que é pesado, é porque mandou num arquivo que está demorando baixar. No minuto 6, como Deus vai cumprindo tudo, tudo está indo nessa forma progressiva, nesse entrelace que está sendo realizado, e como o povo hebreu está com os olhos bem abertos, porque é no cumprimento da visão da capa, nessa etapa, já no final, que eles virão e vão dizer, mas o que está fazendo lá, se é esse? Vão dizer, é este? Então tem que ser uma pessoa, é este o que nós estávamos esperando. O que está fazendo lá? Venha para cá. Mas recordem que ele está realizando a obra primeiro entre os gentios, onde está essa noiva, que ele está preparando para levá-la à ceia das bodas do Cordeiro. Ainda está subindo e é no minuto 6. Como Deus nos deu essa tecnologia para fazer a obra rápida, e veja, fala um áudio agora de manhã, sobe e todo mundo já tem. Essa é a obra rápida que Deus estaria realizando nesse tempo, onde os filhos de Deus estariam recebendo esse programa divino e Deus estaria revelando esse mistério do sétimo selo, e que quando ele estivesse realizando tudo, então todos esses eventos eles estivessem recebendo rápido. É uma obra rápida. Chegou aí para você? Sim, chegou. Por aí como o minuto 6, somente uma partezinha onde ele fala, ele vinha falando das tribos. Esse vídeo está na internet, no Facebook, eu creio que está. Ele fala que, de Porto Rico, fala que Cristóvão Colombo veio não descobrir terra, mas buscar as tribos perdidas. Ele falou aí. No minuto 6.
Agora veja um pouquinho mais aqui. Diz, ou seja, que uma promessa diz, pelo menos um tem que estar adotado. Pelo menos o mensageiro que estará sendo o instrumento de Cristo. Ou seja, que sempre começa com um, mas depois desse um, os demais já vêm bem pertinho aí. Os demais estão bem pertinho aí, e por isso desejamos que todos já estejam preparados, porque mesmo que é algo progressivo, mas eu desejo que sejam todos ao mesmo tempo. Se não for todos ao mesmo tempo, então quando chegar esse momento, que estejam vendo essa dimensão e que possam terminar de se preparar, não deixem para a última hora. Recordem que Deus está realizando um programa. Deus está desenvolvendo um programa, e esse programa, mesmo que seja visto, eu creio que Mateus 24 tem um lugar que fala, e em São Lucas também, que fala que o Senhor tarda em vir, vão dizer, o Senhor tarda a vir, e começa já a golpear os seus conservos, ferir os seus conservos, e começam já a beber. Procurem essa escritura, ou seja, que vão para as coisas do mundo. Toma cuidado com isso, de todas essas coisas. Quem é o servo fiel e prudente ao qual o Senhor lhe pôs sobre a sua casa para que dê o alimento a tempo? Bem-aventurado aquele servo, qual, quando o seu Senhor vier, o encontre fazendo assim. Em verdade vos digo que sobre os seus bens o porá. Aí ele está falando desse servo fiel e prudente, do que vimos falando. Mas se aquele servo mau disser em seu coração, meu Senhor tarda em vir, e começar a golpear os seus conservos, e até mesmo comer e beber com os bêbados, virá o Senhor daquele servo no dia que não espera e na hora que não sabe, e o castigará duramente, e porá a sua parte com os hipócritas. Então virá a ser um hipócrita. Porque fala Senhor, Senhor, mas faz o contrário. Ali será o choro e ranger de dente. Deus não brinca em seu programa. Tem um lugar que ele fala que Deus não está brincando. E mesmo que temos falado que Deus, em sua misericórdia, Ele nos compreende, Ele sabe as nossas necessidades, as tentações, Ele sabe tudo. E também vê o nosso sentir, que não queremos falhar com Ele, mas estamos conscientes que somos humanos e que dia após dia podemos cometer erros, falhas e até mesmo pecado. Mas nós confessamos ao Senhor e dizemos, Senhor, não foi a minha intenção falhar contigo, mas sempre fazer o certo, o correto. Mas não fazer assim, eu estou escrito no livro da vida do Cordeiro, eu posso fazer e desfazer. A mim me conhece, a mim, isso e aquilo, e eu creio nele e tudo. Tomem cuidado. Então, isso indica que, se falar dessa forma, isso indica que está escrito no livro da vida, e de lá pode ser riscado. A pessoa não pode se expressar assim, mas dizer assim, Senhor, me ajuda a te servir melhor. Hoje eu caí, me ajuda para não cair novamente. E se cair 7 vezes se levanta, e Senhor, me ajuda. Mas não falar assim, eu estou seguro aqui, eu já estou seguro. Não, essa atitude não é boa. É melhor a pessoa estar consciente de que não deseja falhar com o Senhor. Deus conhece as intenções e Deus sabe o que tem no coração. Portanto, Ele sabe com qual intenção você está fazendo as coisas. Ainda que pela frente fala assim, ninguém está me vendo, ninguém sabe. Mas claro que sim, claro que sabe. Os dias de Ananias e Safira, ele disse que iam se repetir. Agora você tem que ver como é que aqueles dias estaria cumprindo. Porque lá o Espírito Santo estava no meio do povo. E lá foi visto a intenção.
Agora, se isso for engrandecido neste tempo, lá teve mentira, porque por trás daquilo teve mentira. Mentiras a quem? Ao Espírito Santo, não era a Pedro. O que seria um pouco mais da metade que tinha? O que tinha que falar é assim, eu vendi por tanto, fiquei com isso. Mas não era isso, o que foi a intenção, ou esconder. A pessoa pensa assim, eu vou fazer isso e ninguém está me vendo. Recordem que o Espírito Santo examina até as juntas, discerne os pensamentos, as intenções, tudo do coração. Não é o ser humano, não é tu nem eu. E recordem que é você com ele, você com Deus. Agora isso aí vem para mim dar bronca. Não, não é. É você com Deus, isso é individual. Não, o que ele disse, é você com Deus. Como Deus vê você. Agora, para Deus te ver, lá ele viu Ananias e Safira, e Safira através de Pedro. Portanto, Deus vê através da palavra encarnada no tempo que ele está se manifestando. Então, aí é que Deus esquadrinha, examina os corações. Já está pronto? Então, coloque essa parte. Aparece meio cortadinho embaixo. Ele ia enviar em espanhol, ele mesmo. Mas não deu tempo lá de traduzir, ele está viajando também. Mas depois, como nós falamos aqui, já atirou no meio, já falou da capa e desse ministério daqui, que está a favor de Israel. Não somente aqui em Porto Rico, mas em toda a América Latina. Neste próximo ano, vocês vão ver que também vai estar acontecendo evento onde a Grande Capa Catedral terá uma parte muito importante. Tudo de uma forma progressiva. O que sempre desejamos é que Deus cumpra seu programa. E da forma que ele cumprir, é assim. E ele disse, eu li há pouco, no percorrido anterior, que ele teria um povo que não daria problema. Um povo que não causaria problema e que não estaria lhe exigindo. Ou seja, nesse lugar e também em toda a América Latina, mas especialmente aqui em Porto Rico, eu dou graças a Deus pelo povo que Deus levantou, um povo amoroso, compreensivo, com as suas situações e dificuldades, talvez maiores do que os da América Latina, mas é um povo conhecedor do programa e está consciente do que Deus lhe deu. E ainda que os acusem, tem um Deus, mesmo que os aponte, mas tem um Deus que apontou para esse povo e disse, aqui é que eu estarei me manifestando no fim do tempo e realizarei o cumprimento que o reverendo William Branham viu. E vejam, ele fez, ele está cumprindo o que ele prometeu. Agora, é um povo que terá lutas como todos os povos e talvez mais. Mas como dizem, eu vou a esse grupo. Tem um ditado que fala assim, eu vou. É um ditado comum. Eu levo esse pago o dobro, algo assim que fala. Porque é um povo com essa percepção profética que também todos os demais povos têm, onde estão os escolhidos de Deus. Mas nessa ocasião eu estou falando daqui. E que estariam conscientes do que Deus estaria cumprindo e estariam braço a braço com esse mensageiro. Eu não sei se eu vou conseguir encontrar essa partezinha. Os irmãos enviam rápido, onde ele fala que um povo que não lhe daria, não lhe exigiria. Nós lemos nesse percorrido anterior. Donde ele diz, vamos a ver aqui rapidito, si lo envían.
porque foi no de Equador ou en el de Chile. Na sexta-feira estivemos vendo o que falamos no Peru, em Miraflores. Lá não tinha como terminar. Tinha um ambiente bem bonito lá. Se vocês tivessem visto onde aquela congregação está, tinha que subir para cima e depois, para chegar lá em cima, tinha que subir umas escadas também. E lá em cima tivemos essa bênção de tudo que Deus nos deu lá, que foi algo assim familiar. E naquela mensagem saíram muitas coisas, por isso eu disse, irmão Miguel, vamos colocar na sexta-feira. Mesmo assim ainda dizia, isso foi falado ali? A espada do rei. A congregação que estava presente. Ou seja, se é a congregação que estava presente, então é a que está se reunindo. Alguns falam assim, não, eu fico na minha casa, eu fico em casa. O irmão Brás disse que faltar um domingo é pecado. Procura na Escritura um lugar que fala que você pode se reunir na sua casa. Procura para mim. Tem o livre-arbítrio, pode fazer, mas a palavra é a palavra. Cada um pode reunir onde quiser, mas as coisas têm que ser faladas da forma que são. Aí não pinte aí como que você está fazendo as coisas bem. Isso não está bem, ponto. Quem disse para você que isso está bem? Tem que reunir aos domingos e ter companheirismo na igreja, no lugar onde está preparado e ordenado por Deus para realizar atividades para glorificar a Deus com louvores, orar a Ele e receber a sua palavra. Que eu não creio nisso. Bom, então isso aí são outros 20 pesos, como nós falamos aqui. Agora não comece a meter coisa e acrescentar a palavra, colocando isso que pode ficar em casa. Não pode se reunir em casa. O que fizer isso está contra a palavra. Isso é claro. Então não podemos tapar o céu com a mão, como nós dizemos. A congregação que estava presente não o interrompeu, manteve a sua ordem. Um povo ordenado por Deus, manteve a sua ordem e também não lhe exigiu que fizesse as coisas em público, ou seja, que também não começou a lhe exigir, olha, você faça isso, por que não faz aquilo? Também não lhe exigiu que fizesse as coisas em público, porque em público somente o que os escolhidos necessitava é que trouxesse a mensagem para esse tempo. Isso é o importante, a mensagem, isso sim é importante, me dê a palavra, fala a palavra, isso é o que queremos. O demais, isso virá mais adiante. O que desejamos agora é que tu nos dê a palavra. Há pouco, ontem, mas creio que foi desde a segunda-feira. Ou foi segunda ou foi terça dessa semana passada, por aí, eu escrevi um cântico e fala da palavra, a mensagem, que fala de colocar a palavra bem. Ontem, enviamos a Gabriel, depois vamos praticar, vamos ensaiar para gravar. Então, o importante é a palavra, é a mensagem, que aqui dia após dia vai nos preparando para poder obter essa fé do rapto. Ou seja, não lhe exigiu, o povo não lhe exigiu isso, fazer isso em público. Os escolhidos que necessitam é que ele lhes trouxesse a mensagem deste tempo, porque isso é muito mais do que qualquer milagre físico que seja feito. É isso que dará a fé do rapto aos escolhidos. De que adianta ver milagres se isso não produz a fé do rapto? Portanto, a fé do rapto é a que os escolhidos de Deus necessitam escutar e receber. Que Deus os abençoe e os guarde. E continua nos ajudando a nos preparar para receber essa grande visita, quando obtivermos essa adoção completa nos escolhidos e eles possam olhar e ver nesta dimensão. E recordem que no corpo novo nós estaremos experimentando, o irmão Brás disse, que estaremos experimentando tudo isso. E eu desejo que em breve todos já tenham esse acesso para poder ver e ouvir e ter companheirismo
Isso é, vejam, algo muito lindo. Esse é o único povo que ao mesmo tempo vai ter companheirismo, assim como nós estamos, e que também suas teofanias vai ter companheirismo com as nossas teofanias. Eles tiveram companheirismo quando estavam aqui, estando vivos. E quando partiram, quando morreram, estão lá. E lá tem companheirismo, mas não as duas coisas ao mesmo tempo. Aqui tem um povo que terá companheirismo estando nesses corpos. E também as nossas teofanias terão companheirismo com essas teofanias, com aquelas teofanias, com aqueles anjos. Isso é palavra, ou seja, a teofania é a palavra. A teofania é palavra. E você, ao ter esse companheirismo com essa teofania, veja aí, você já está vendo os que vão ressuscitar. Poderão compartilhar com eles a palavra, o alimento espiritual e também, nesses corpos, depois, compartilhar alimento físico. Bem, isso aí foi graças ao Senhor que Ele continua nos dando palavra em abundância e que tudo que vai estar acontecendo, Ele vai nos alertando e nos revelando tudo o que vai acontecer. Portanto, não podemos nos descuidar, como quando Ele nos dizia na construção, tomem cuidado com seus descuidos. Não podemos descuidar da nossa vida diária. E ter aí essa paquera com o mundo. Não, nós temos que tomar cuidado. Não pode namorar as coisas do mundo. Nós saímos daqui, a rua é terrível e tudo, mas temos que fazer frente, o trabalho e tudo, mas também tomar cuidado, tanto espiritual como fisicamente, para que Deus sempre se agrade do que nós fizermos. Isso não é uma bronca, mas é uma exortação para nós tomar cuidado, porque não estamos isentos de cair, porque somos humanos. Mas sim, podemos pedir a Deus que nos ajude, pedir a guiança dEle para não cair, e se cair, nos levantemos e sigamos para adiante, mas consciente de que vai chegar um momento que não poderemos falhar, não vamos falhar, porque a palavra estará completa. E quando a palavra estiver completa em nossa vida, então não tem motivo para o inimigo entrar, então não existirá forma que ele possa trabalhar por meio de você. Teremos adiante, nós temos um milênio. Corpo que somente Deus poderá estar usando, só Deus poderá estar usando, porque os que mais ou que menos, de alguma forma, terá algum pensamento ou alguma ação, algo do maligno. Mas vai chegar um momento que isso já acabará, irá embora, acabará. E já vai ser um ser humano perfeito, essa estatura do varão perfeito, onde não existirá forma que o inimigo entre. Essa couraça estará completamente fechada. Então, veja, não terá forma que o inimigo nos utilize. Que Deus nos ajude, que Ele nos cuide e nos guarde para que o inimigo não nos use, nem sequer para um pensamento. Porque ele poderá usar você para um pensamento, para uma palavra, para uma ação. Veja, tudo isso o inimigo pode usar. Mas pedimos a Deus que bloqueie toda a flecha do inimigo, Deus bloqueie, e que fique do lado de fora, para que ele possa se manifestar por meio de você. Essa autoridade que ele daria à sua igreja, ele disse, eu tenho o poder. Ele recebeu todo o poder. Agora esse poder também está em seus filhos. Agora, o que necessitamos é fé para usar esse poder, mas veja, necessitamos a autoridade. Me dê a autoridade, Senhor, e eu falarei a palavra. Mas como que isso funciona? Bom, quando a palavra estiver completa em você, porque como você vai usar? Como ele vai usar a autoridade para você falar se você ainda tem incredulidade, pecado, más ações, fora da vontade de Deus? Isso é incredulidade. Não pode ter incredulidade para ele usar o poder em você, usar essa autoridade em você. Que Deus siga nos ajudando, porque necessitamos a ajuda dele, sozinhos não podemos.
Bem, ele disse ali, venha, caminha. E começou caminhando, falou para Pedro. Pedro disse, Senhor, permita eu caminhar. Vem, Pedro, caminha. E Pedro começou a olhar de lado. E ele disse, Pedro, olha para frente. Tem que olhar a palavra, porque quem estava de pé ali era a palavra, era o verbo. Ele disse, olha para mim, olha para mim. E ele começou a olhar as ondas. Bom, aí se foi para baixo. Quando você se afasta da palavra e para de olhar a palavra, você se afunda. Mas veja que em seguida você clama, Senhor, me salva. Então, olha para mim, olha para mim. E se levantou. Ele não levantou ele e colocou ele lá. Ele ficou de pé novamente. Então voltaram para o barco, mas vejam, mesmo que não sabemos se continuar caminhando de mãos dadas aí na beira, não sabemos. Possivelmente, nós vamos saber isso. Mas veja, ele o levantou para continuar caminhando com ele, para continuar olhando a ele. Isso é o que temos que fazer, olhar o verbo, olhai a mim. Olhai a mim e vinde a mim todos que estáis sobrecarregados, cansados e sobrecarregados, e eu os farei descansar. Bem, que Deus os abençoe e os guarde a todos, e me alegro muito de tê-los visto, contentes, alegres, felizes, regozijados de que já estamos perto da nossa transformação, perto desta visita, que em breve estará conosco. O tema, Pito perguntou do tema, foi falado de muitas coisas, mas resume na visita, nessa consagração que temos que ter para essa visita, que breve estará conosco. E recordem que essa visita esteve lá com esse instrumento. Agora, desde quando essa visita já estará com este instrumento, somente ele saberá, e ele sabe. Porque muitos vão ter uma grande surpresa, porque eles estiveram ali com esse ministério. Agora, ele não falou muito, ele disse somente que desceram ali, naquele momento. Mas como isso se cumpriu, pode ter cumprido antes, e ele resumiu em uma atividade. Assim que tudo é tão simples, que quando nós percebemos, aí dizemos, por que não nos falaste? O povo se move em fé, crendo as promessas divinas. E quando já esteja tocando, palpando, Deus a materializando em sua vida, então vai dizer, mas isso era mais fácil do que eu imaginava. Assim que estejamos preparados, porque o povo de Deus estará recebendo essa visita a um nível abertamente, não só em Porto Rico, mas em todos os lugares onde foram estendidas as cordas da carpa, onde as asas deste ministério cobriram. Consagração para uma visita especial, ou uma visita especial que vem. O tema pode ser por aí abrange tudo. Ou seja, nos consagrando para esta visita angelical, a qual breve estará se materializando nesses corpos glorificados que Deus dará a eles e a nós nos transformar, para nunca mais nos separarmos. Vocês sabem uma coisa? Que nós nunca nos separamos deles. Deus os abençoe e os guarde até agora às 10. Olha, às vezes começamos antes, porque, veja, agora é 7h30, 8h30, 9h30, 2h30. Mas, para mim convém, porque é um tempo que eu posso estudar. Mesmo que estou estudando desde ontem à noite, mas é um tempo de preparação. Mas nos países, como o tempo todo estou aí, então eu aproveito mais do que estando aqui, porque aqui tenho que ir lá, checar o de lá, o de cá. Lá eu tenho que me trancar aí, sim ou sim, porque não tem para onde ir. E aproveito bastante.
Mas chegará um tempo que tudo será seguido, porque a gente come um e outro alimento, e aí a gente se senta e continuamos falando, porque tem tanto para ler, para falar, que é sem fim. Ou seja, que chegará um momento que somente faremos uma pausa. Bom, vamos dar meia hora e nos veremos aqui às 8. E assim aproveitaremos o domingo e sairemos cedo também. Mas iremos vendo como Deus irá nos movendo a tudo isso, porque será algo sem fim. O irmão Brás disse, o que ele viu lá e que estará acontecendo, disse que aquela fila era interminável. Agora veja, antes disto, e isto vai de uma forma progressiva. Esse aqui é um grupo pequeno, imagina, quando tiver aqui 30, 40, 50, 60 mil pessoas aqui dentro. Então, isso tudo terá que ser por algo que estava acontecendo naquele tempo, já sejam terremotos, maremotos, coisas assim da natureza, que façam com que o povo procure, busquem a Deus, porque sempre é assim, acontece algo, aí você já vê cara nova quando que acontece algo, que vê somente em Semana Santa, ou no Natal, ou quando tem um desastre, porque aí é onde você vê caras novas. Em Maria, eu vi cara que fazia ano que eu não via, e estiveram lá nos ajudando, mas depois vão se esfriando e vão embora. Mas vai chegar um momento que já não irão mais. Ficarão aí, e os que serão transformados irão na transformação no rapto, e os que não vão receber força, ganhar força para dar a sua vida na grande tribulação. Bem, que Deus os guarde e os abençoe. Já são 7h30, veja, podíamos dizer que tomamos um café em meia hora e voltaremos às 8, mas eu estou quase pronto, quase preparado, mas continuo juntando mais para os próximos temas e aproveito, não é que a gente perde o tempo, senão que eu vou acumulando para o fim da semana que vem. Mas vejam, em meia hora ou em uma hora poderíamos voltar e já vir à frente e dar a mensagem de hoje. Eu estou quase pronto, quase preparado. Mas isso veremos, porque tem pessoas que já está tudo programado para as 10 e os maiores anciãos, isso tem que ser anunciado com tempo, porque quando colocamos para as 9, nós dizemos no sábado para dar um dia para se prepararem, já venha com seus almoços antes, ou toma um café da manhã mais cedo e se prepara. Bem, isso é bom. Domingo passado começaram às 8 e saíram cedo e aproveitaram. Tivemos que adiantar porque tínhamos o voo na tarde e eu tive que quase cortar o estudo. Mas hoje saiu algo que não foi falado lá. Hoje vai sair algo que não foi falado lá, eu tenho para hoje. Mesmo que foi tocado algo na quinta-feira ou na segunda-feira, mas podemos aproveitar. Olha aí, o sol já está saindo e já é tarde até, mas vamos deixar hoje para as 10 e então veremos como poderemos aproveitar o tempo, talvez adiantando o tempo. Em alguns domingos adiantaremos a atividade. Certamente nesse final de semana, quando estivermos lá, às 9, uma hora que a gente puxa, como a gente fala aqui, mas aproveita, porque o que a gente vai fazer se a gente não aproveitar? Mas no final da semana que vem, certamente será às 9, com certeza. Porque lá os irmãos já estão desde as 5 da manhã, a congregação toda já está lá. Então, o que vai esperar? Então, adiantaremos. Bom, isso são somente anúncios, depois poderemos concretizar, e se tiver que fazer quando estivermos aqui e ter que começar um pouquinho antes, começaremos antes, pelo menos uma hora antes. É bom. Bem, que Deus os abençoe e os guarde, mas hoje vai ser às 10, vamos deixar assim porque está muito em cima. Deus os abençoe e os guarde e continuem passando um dia feliz, cheio das bênçãos de Deus e agradecidos a Ele por nos colocar nesse tempo. Que você diga, eu, fulano de tal, estou nesse tempo pela sua misericórdia e tua graça. Graças, Senhor, porque me colocaste aqui e que ainda estou vivo para te louvar, para te glorificar, te dar graças por tuas bênçãos
e receber as que faltam para ser recebidas. Graças, obrigado, obrigado, obrigado. Porque não temos mais palavras para agradecer a Ele pela oportunidade de viver nesse tempo. Bem, que Deus os guarde e os abençoe a todos. Deus os abençoe. Os amo muito e bom proveito no café da manhã. E coma bastante, para que não lhes dê tontura. E sempre com as vitaminas, que são suplementos bons para nos manter fortes, com ânimo. Isso falando fisicamente. Não descuidar do corpo e também não ingerir coisas que prejudiquem o seu corpo. Deus nos tirou, nos libertou de muitos perigos e de muitas coisas. E agora o que conta para você é o que você é, como ele disse. Não, que esse era assim, irmão Brad. Aquele era assim, assim, aquela moça era assim, assim. A mim não me importa quem ela era e quem ele era. A mim me importa quem é ele, quem esconde atrás do véu. Isso é importante. Assim que o que importa é o que está atrás de você. Então, honra o que você carrega, o que você leva. Você leva a palavra, então honra essa palavra e peça a Deus que te ajude a seguir adiante. Fazendo um check-up médico periodicamente. Não fique em casa tomando medicamento e coisas assim naturais e com isso já é suficiente e vai estar curada. A gente crê, claro, que toma coisas naturais, claro que sim, mas vá se checar sempre com o médico, faça os exames, faça algo a tempo. Porque algo feito antes a tempo pode resolver muitos problemas. Vejam, a irmã Meda, sempre nós damos esse exemplo. Em uma mensagem ele disse que tinha estado estava orando com ele o tempo todo, mas enquanto orava, isso não quer dizer que não estava lá fazendo todo o preparativo para levar ao médico. Foi ao médico, pagou tudo no médico, fez todos os trâmites. E as crianças sendo cuidadas em tal lugar, todo o passo. Agora, vamos falar para fulano que venha cuidar das crianças em casa, prepara a comida para a viagem que você vai fazer, e fez todos os preparativos e continuou agindo normal. Mas no final, vejam, ele falou a palavra e ela ficou curada. Mas o que ela estava fazendo? Ela estava cumprindo com o dever dela. Chegou até o limite, já deitada lá na cama para ser operada. E ela estava crendo que tinha um lugar onde tinha um profeta que estava orando por ela. E veja que se tivessem operado ela, tudo ia sair bem. Mas a cura não seria desta forma, seria pela palavra falada. Que Deus nos ajude a manter os nossos corpos o mais saudável possível, fazendo a nossa parte também. Que Deus nos ajude a fazer a nossa parte também, porque Ele quer nos ajudar, mas se não fazer a nossa parte, então como Ele vai nos ajudar? Bom, isso aí já é a receita. A receita do doutor. É a folha da receita para vocês levarem. E a coloquem por obra. É o doutor dando a receita. O que está na receita? A palavra, cumprir a palavra. Os amo de coração e adiante servindo o Senhor todos os dias de vossa vida, consciente que estamos aqui por um propósito divino. Bom, se continuarmos, então vamos já topar ou chegar na hora da atividade. Nos veremos todos aqui. Deus os abençoe e os guarde a todos e até agora às 10, se Deus quiser. Que Deus os abençoe. Amém. Bom proveito. Mas leremos amanhã lá. Ou seja, na atividade, onde fala da autoridade. Onde fala da autoridade que é a autoridade que nesse tempo ele estaria dando a um ministério. E esse ministério é o ministério de Moisés e Elias. Um paragrafinho bem curto, rapidinho.
A autoridade do Filho de Deus diz: quando é que a palavra estará encarnada? Cristo, o verbo, a palavra, sob o ministério de quem? De Moisés e Elias, sob o ministério das duas oliveiras. E por isso que o poder e a autoridade de Deus através de Cristo estará manifestado no ministério das duas oliveiras. A autoridade e o poder, ou seja, as duas coisas estarão juntas. Estarão as duas coisas. Isso é para continuar agorinha. Que Deus abençoe e os guarde a todos. Agora sim, bom proveito a todos.